Boa tarde a todos, boa tarde, colegas, boa tarde, professor. Vamos estar abordando hoje aqui mais um tema, mais uma apresentação. Eu quero falar um pouco sobre o quinto postulado de Euclides e as geometrias não euclidianas. Vou tentar ser o mais breve possível, porque é um assunto que trata de diversos temas e devido a essa quantidade de temas, o nosso tempo limite não será suficiente para poder falar de tudo. Então, eu vou falar algumas coisas aqui a respeito do quinto postulado. Vou falar um pouco sobre a história do quinto postulado. O quinto postulado pertence ao livro 1, que é o mais famoso postulado de Euclides, também conhecido como postulado das paralelas. Esse postulado pode ser escrito também da seguinte forma: por um ponto exterior a uma reta, passa apenas uma e somente uma reta paralela à dada. Bom, desde cedo esse postulado ele foi muito polêmico entre os matemáticos, porque o próprio Euclides e muitos outros matemáticos que sucederam a ele tentaram demonstrar essa proposição de outros axiomas da geometria. Mas foram tentativas vãs. Muitos acreditam que nem mesmo o próprio Euclides conseguiu demonstrar esse postulado. Tanto é que acreditam que o fato de Euclides ter nomeado ele como quinto postulado, o quinto postulado é um sinal de mau presságio entre os gregos. Então ele nomeou esse postulado como quinto. De acordo com Alexandro, a tarefa atraiu muitos geômetras. Geômetras que são esses: Próculo, que é do século V, Nasir ad-Din, do século XIII, o Valles, do século XVII, Satieri, que foi um padre jesuíta, Lambert, Legendre e muitos outros. O padre jesuíta Satieri foi talvez o primeiro a ter uma abordagem mais específica ao quinto postulado. Alexandrov afirmou que ele tentou utilizar a técnica de redução ao absurdo, então tentou aprovar o quinto postulado por absurdo, admitindo que, negando o quinto postulado das paralelas, ele poderia obter algum absurdo ou contradição. Lambert demonstrou um pensamento ainda mais profundo do que Satieri. Empreendendo o mesmo caminho, não encontrou nenhuma contradição lógica, nem caiu nos mesmos erros. Ou seja, a abordagem de Lambert foi mais agressiva. E acreditam que foi até mais efetiva do que do próprio Satieri. Gauss também desafiou esse quinto postulado. Claro que ele também não conseguiu demonstrar. Só que Gauss foi o primeiro a ter uma abordagem mais agressiva em relação ao quinto postulado. Porque o Gauss ele desenvolveu alguns princípios por meio do estudo do quinto postulado, princípios esses que hoje nós conhecemos por geometria diferencial. Então, Gauss ele tornou o estudo da geometria bem mais revolucionária a partir do estudo desse quinto postulado. Bom, continuando um pouco aqui falando sobre a geometria elíptica ou geometria esférica,
Como vimos, houve uma tentativa de provar o quinto postulado de Euclides, que, como consequência, essas tentativas surgiram essa geometria elíptica. Bom, no volume 1 dos elementos são apresentados os 5 famosos postulados, né? Que são: uma linha reta pode ser traçada de um ponto a outro, escolhidos à vontade. Uma linha reta pode ser prolongada indefinidamente. Um círculo pode ser traçado com centros e raios arbitrários. Todos os ângulos retos são iguais. Se uma reta secante há duas outras formam ângulos de um mesmo lado dessa secante, cuja a soma é menor que dois ângulos retos, então essas retas, se prolongadas suficientemente, encontram-se em um ponto desse mesmo lado. Bom, em 1854, Riemann fez uma substituição do quinto postulado das paralelas, que foi enunciado da seguinte forma: por um ponto fora de uma reta, não pode traçar uma reta paralela a uma outra reta dada. A aceitação dessa geometria ficou conhecida como geometria de Riemann, que só aconteceu em 1870. Nessa geometria há um sentido restrito, onde temos que interceptar o plano como uma superfície de uma esfera e uma reta com um círculo máximo sobre essa esfera. A esfera pode ser considerada um modelo do planeta Terra e existe uma geometria que se dedica ao seu estudo, a chamada geometria esférica. Como nesta geometria, nosso plano é semelhante a uma esfera e iremos trabalhar nela. É conveniente defini-la da seguinte forma: chama-se superfície da esfera o centro 0 e raio R, ao conjunto dos pontos P do espaço, tais que a distância entre OP seja igual ao raio. Pode-se dizer que a superfície de uma reta é a superfície, de uma esfera, é a superfície de revolução gerada pela rotação de uma semicircunferência com extremidades no eixo. Então, basicamente, ele falou isso aqui, pegando a semicircunferência e rotacionando-a, obtém-se essa esfera. As extremidades P e P' do eixo E de um círculo máximo da esfera são denominados polos da esfera. Sabe-se que na geometria de Riemann tem importante aplicação prática. Por exemplo, nas navegações marítimas e na aviação. Uma circunferência na esfera pode ser obtida intersectando a esfera com o plano, que é essa primeira figura aqui, né? Quando o plano contém o centro da esfera, obtém-se o círculo máximo, que está aqui em verde. Caso contrário, trata-se de um círculo menor, que está aqui em cima. A circunferência verde é um círculo máximo, né, como já foi dito anteriormente aqui por mim. Na geometria esférica, o plano euclidiano é substituído pela superfície esférica. E nela, pontos são pontos da superfície esférica e as figuras geométricas são traçadas sobre essa superfície. Retas são chamadas de geodésicas, que são o círculo máximo, os grandes círculos, obtidos pelos planos que intersectam a esfera, passando por seu centro. E aqui nós temos um modelo de geometria euclidiana de arcos geodésicos. Então, os segmentos de reta na geometria euclidiana aqui são os arcos geodésicos, né? Como eu já disse aqui. E os outros círculos
menores, nós podemos verificar alguns aqui, quando não passam pelo centro, são considerados uma reta. Bom, já na geometria hiperbólica, a primeira delas, que é a geometria de Lobachevsky, naquelas primeiras duas geometrias que nós citamos nas primeiras páginas em cima, foi fundamentada por meio de uma negação do quinto postulado, admitindo-se que por um ponto fora de uma reta, passam pelo menos duas retas paralelas. A história nos diz que Gauss, Boyle e Lobachevsky desenvolveram a geometria hiperbólica ao mesmo tempo. No entanto, Lobachevsky foi o primeiro a publicar seus trabalhos, cabendo a ele a honra da descoberta desta geometria. Nós lemos lá mais para cima, lá no começo, que Gauss afirma ter chegado a uma conclusão de que não era possível demonstrar o quinto postulado de Euclides, porém, chegou-se a resultados inéditos. Tais resultados, esses ele nunca chegou a divulgar. Logo depois de Lobachevsky ter anunciado a sua descoberta, infelizmente, a descoberta dessa geometria foi atribuída a ele, já que Gauss não tinha feito este anúncio naquela época. Então, a geometria hiperbólica, por sua vez, deve ser representada por uma superfície com curva negativa, que são representadas. Essas curvas negativas são chamadas de retas geodésicas. Uma superfície que atende esse requisito é esta, vista na figura que parece uma cela. Dá para ver que, em algum ponto dessa superfície, duas curvas se cruzam com curvaturas para lados opostos. Isso faz a curvatura de Gauss ser negativa. Beltrame usou outra superfície mais conveniente do que a cela para representar a geometria hiperbólica. Ele chamou essa superfície de pseudoesfera e mostrou que ela exibe as propriedades requeridas pela geometria hiperbólica de curvatura negativa. Ou seja, a soma dos ângulos de um triângulo desenhado sobre a superfície de uma pseudosfera é menor que 180 graus, como esperado de uma superfície que represente a geometria hiperbólica. Então está aqui uma característica. Na superfície de uma geometria hiperbólica, a soma dos ângulos internos são menores que 180. E no caso de Satieri, é agudo. São ângulos agudos. Observamos que quanto maior o triângulo, menor é a soma de seus ângulos. Bom, além disso, por um ponto P, podem passar infinitas retas paralelas a essa reta. Então, estão aqui. Na figura abaixo, L2 e L3, que estão aqui, L2 e L3, são paralelas a L1 e se cruzam em um ponto P. Estão aqui, que está aqui o ponto. Todas as retas que passam por P e estão entre L2 e L3 também são chamadas paralelas a L1. Para concluir aqui bem rapidamente, que acho que nós já vamos extrapolar o tempo aqui, temos aqui outras figuras que são sempre possíveis calcular os seus ângulos, notando que a soma dos ângulos sempre será inferior a 180.
Então, aqui nós temos um ângulo aqui, ou desculpa, um triângulo aqui. Aqui nós temos esse quadrilátero. No caso, os quadriláteros, a soma sempre vai ser menor do que 360. Então, aqui nós temos aqui 287 graus. Então, inferior, né, ao mínimo, ao ideal. Outro resultado sem equivalência na geometria euclidiana é os triângulos equiláteros. Então, ou seja, triângulos de três lados iguais não são semelhantes entre si, ou seja, que não são iguais. Nós temos aqui um triângulo aqui ABC e outro triângulo ABC com ângulos diferentes. Ou seja, não são semelhantes entre si. O mesmo ocorrendo com os quadrados. Então, nós temos dois quadrados que também não são semelhantes. Na geometria hiperbólica, dois triângulos podem ter dois pares de ângulos congruentes sem terem o terceiro par de ângulos congruentes. Temos aqui dois pares de ângulos iguais, congruentes, e um terceiro ângulo diferente. Descendo mais aqui, nós podemos ver algumas figuras que não são muito conhecidas, que envolvem também a geometria hiperbólica. Então, nós temos essa figura. Nós temos essa outra figura que é parecida com a primeira. Temos esta outra figura. Temos mais esta. Aqui, se vocês observarem, parece a figura de um peixe, né? Aqui temos mais esta figura. Assim sendo, como afirma Henri Poincaré, nenhuma geometria é mais correta do que qualquer outra, apenas é mais conveniente. Temos aqui uma representação de uma geometria, né, de uma geometria hiperbólica. E mais duas outras figuras representando as geometrias hiperbólicas. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus e até a próxima aula. Bom, o Gauss, que foi considerado o príncipe dos matemáticos, redescobriu e desenvolveu a geometria em bases de semelhantes à de Saccheri, ou seja, negando o quinto postulado, sem chegar especificamente a uma contradição. Outros foram ainda mais ousados. Por exemplo, o jovem húngaro Boyle admitiu a negação do postulado das paralelas com hipótese não absurda, isto é, como um novo postulado, ao unir os postulados habituais, ou seja, os que já eram, né, da geometria absoluta. Na mesma época, trabalhando de forma independente, Nikolai Lobachevsky publicou a sua versão da geometria não euclidiana. E foi necessário esperar até o século XIX para que Gauss, Boyle e Riemann, Lobachevsky conseguissem demonstrar de que se tratava efetivamente de um axioma necessário e independente dos outros. Supuseram que o postulado de Euclides não era verdadeiro e substituíram-no por outros axiomas. Quais são esses axiomas? Por um ponto exterior a uma reta, podemos traçar uma infinidade de paralelas a esta reta, que é a geometria de Lobachevsky. Por um ponto exterior a uma reta, podemos traçar nenhuma paralela a esta reta, que aqui já é a geometria de Riemann.
Bom, todos se deram conta de que, substituindo esses axiomas, era possível construir duas geometrias diferentes, da geometria euclidiana, que eram igualmente coerentes e que não chegavam a nenhum e que não condiziam a nenhuma contradição. Apesar de serem dificilmente concebíveis, essas duas novas geometrias foram pouco a pouco reconhecidas como alternativas legítimas. Chegou-se mesmo a demonstrar que, se qualquer das duas pudesse apresentar alguma contradição, a própria geometria euclidiana seria também contraditória. Desde então, encontramos-nos perante três sistemas geométricos diferentes. E são esses a geometria euclidiana, a geometria de Lobachevsky, também chamada de geometria hiperbólica, que só depois foi chamada de geometria hiperbólica, a geometria de Riemann, que também posteriormente foram chamadas de geometria esférica ou geometria elíptica. Bom, então essas duas geometrias, a segunda e a terceira, são as que nós conhecemos hoje como geometrias não euclidianas. E essas novas geometrias, essas duas, hiperbólica e elíptica ou esférica, permitiram o avanço das ciências exatas no século XX de forma estrondosa, entre os quais o próprio Einstein utilizou alguns fundamentos dessas geometrias para elaborar a teoria da relatividade, o que permitiu provar que essas teorias, ao contrário do que muitos afirmavam, tinham realmente aplicações práticas. Bom, entre elas, a Terra não é uma esfera perfeita, pois há um pequeno achatamento dos polos. Porém, essa deformidade não ocasiona distorções nos cálculos de trigonometria esférica, que são utilizados para a determinação de rotas de navegação. Então está aí mais alguma aplicação, né? Para geometria esférica ou geometria elíptica. Então está aqui uma representação geométrica desta geometria. Então aqui nós temos aqui um esferoide, que essa linha verde, que é a forma aproximada, o elipsoide, que é a forma mais aproximada do que nós conhecemos hoje como